Zé, assim, a gente viu ontem, inclusive o chat está aqui falando, né? Sentimento geral, as pessoas ficaram realmente muito tristes, muito impactadas com isso, até mesmo pela trajetória histórica dele no PT também, né, Zé? Claro. Fica aqui realmente, e que a esposa dele esteja bem, né? Porque ela também sofreu ali, né? Ela foi, enfim, não sei, sofreu Ela algum quebrou o braço e está internada no hospital. ela está internada. Tá. Bom, É. e aqui o sentimento mesmo e força para a família, num momento que precisa realmente ter muito, né, muito equilíbrio, um momento de muito equilíbrio. Zé, eu vou puxar a última fala deles no primeiro bloco, que é essa questão do STF, né? Porque o STF julga nessa sexta-feira, e aí sim, né, o recurso do Bolsonaro, eles vão julgar em plenário virtual, né, antes de definirem, né, se ele vai realmente para a Papuda e datas, enfim, essas questões já começam a entrar no processo de conclusão. E o Fux não vai participar. Né? É interessante, né, essa movimentação. O Fux movimentou. Será que ele fez tudo isso para não participar desse primeiro processo? Apesar de ele falar que ele poderia votar, né, mesmo já na segunda turma, né? Quem quer matar as coisas no peito, como ele proclamou, acaba botando os pés na frente das mãos. É um atrapalhado, não é de agora, há muito tempo no Supremo Tribunal Federal. Ele sai de uma postura punitivista, que sempre foi, para uma postura garantista, porque ele tem lado, é o lado da direita. E é bom, eu faço questão, André, de colocar o que aconteceu. Quando nós fomos condenados injustamente no mensalão, e é bom deixar claro que uma das condenações foi, nós fomos retirados agora do processo, da ação penal, o crime de quadrilha caiu e o processo se encerrou, nós fomos para a Papuda. Vou deixar claro. E houve todo quando nós fomos transferidos para a Papuda, eu estava lá, o Zé Disseu, o João Paulo, o Delube, o Bispo Rodrigues, etc. Tal, não tinha essa preocupação que está sendo manifestada agora pelo Ibanez. É interessante isso aí. Inclusive, a grande mídia fazia campanha contra nós para justificar que a gente tinha que ficar na Papuda sem qualquer tipo de regalia. Não tinha regalia nenhuma. Eu, inclusive, tive um processo de tratamento médico, porque eu tive um aneurisma da aorta, e foi um processo meio demorado. Portanto, eu acho que a posição do Supremo está correta, não pode usar dois pesos e duas medidas. Nós ficamos lá numa condenação injusta, nas mesmas regras dos demais presos, é bom deixar isso claro, e enfrentamos de cabeça erguida. Esses caras golpistas, além de tudo, eles são frouxos, eles não seguram a peteca, como se diz no ditado popular. Eu acho que o inelegível sempre foi assim, e agora está se revelando como vítima de um processo que ele era arrogante. Esses milicos que vão ser julgados eram arrogantes. Essas autoridades eram arrogância sem limite. E eu acho que o Supremo está correto. O Supremo está correto em julgá-los, prendê-los sem anistia. E eu acho que agora o debate seguinte, André, vai ser a reforma política institucional que envolve Forças Armadas, Segurança Pública e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi, de maneira definitiva, contaminado pelo golpe de 2016 e pelo Bolsonaro e pelo orçamento secreto. Está uma bagunça institucional. O próprio papel das Forças Armadas tem que ser revisto no que diz respeito ao artigo 142. A crise da segurança pública se agravou com o governo do inelegível Bolsonaro. Quer dizer, essa aventura golpista levou o país quase ao abismo, né? Quase à catástrofe. Nós temos que recolocar outra agenda para o país. Eu acho que a gente tem que ver como uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E Zé, com certeza vai ser usada pela extrema-direita. A extrema-direita ela articulou, né? Ela tentou anistia com o Bolsonaro, né? Anistia para o Bolsonaro, não conseguiu. Inclusive, eles estão tentando ainda, porque o PL ainda tenta dar sobrevivência ao projeto de anistia aos golpistas. Tentaram também a dosimetria, fizeram o que fizeram quando o Trump fez o tarifaço,
Aí teve uma semana que as coisas tomaram um caminho. Lula estava bem na pesquisa, Trump, eles começando, inclusive, né, a dialogar num momento importante por conta das tarifas. As coisas estavam num caminho interessante. Aí veio aquele apito de cachorro de Flávio Bolsonaro, pedir para invadir o Rio de Janeiro, Cláudio Castro faz aquela chacina absurda, e eles elegeram, então, esse tema segurança pública para 2026? Parece que sim. Olha, Andréia, eles elegeram, sim. E esse tema está pulando na nossa frente, na nossa porta. Eu acho que a gente devia ter criado o Ministério da Segurança lá em 2023, tinha que dar uma reorientação para a política de segurança pública, tinha que viabilizar o SUS, que é o Sistema Único de Segurança Pública, tinha que ter uma resposta mais imediata e contundente diante dessa guerra que está virando a segurança pública. Eu acho que o governo tinha que ter se deslocado para o Rio de Janeiro já na terça-feira, no dia da chacina, ter acompanhado, independente de solicitação do Cláudio Castro, porque o sistema de segurança pública ele está falido. Essa ideia de autonomia dos estados, essa tutela que os governadores sofrem por parte das polícias, isso está levando a essa catástrofe. E olha bem, não é a primeira vez. Carandiru, Morro do Alemão, Jacarezinho, Candelária, Bahia, operação aqui na Baixada Santista, e agora esse problema da chacina no Morro do Alemão. Então, o governo, nosso governo, tem que pegar com mãos firmes essa questão da segurança pública. Tem que ser uma segurança pública focada, tem que ser a ocupação dos territórios, a ocupação das áreas controladas pela milícia, pelo crime organizado e pelo tráfico, tem que ter uma dissuasão focada, é força, não violência. É inteligência, não aparato de guerra. É prevenção, não essa política de extermínio. Então, eu acho até os quadros e os líderes do Comando Vermelho não foram presos, e é o que está aparecendo agora. Então, eu acho que nós temos que. Esse tema entrou na pauta, o governo podia ter se antecipado desde 2023, eu fiz essa proposta já. Eu queria, inclusive, registrar as posições lúcidas que está sendo divulgada do Luiz Eduardo Soares, que trabalhou no Ministério da Segurança da Justiça com Márcio Masbacho, Max Rolim, uma pesquisadora da área de segurança pública da Universidade de Canoas, que são sugestões importantes para o tema da segurança pública. Eu acho, Adé, que a esquerda não pode, para combater o populismo penal, ela não pode ficar na defensiva, ela tem que ter uma postura ofensiva para mostrar que a política de segurança da direita é um desastre. Mata o baixo clero, mata o quinto escalão. A cúpula, que está vinculada ao sistema financeiro, vinculada à lavagem de dinheiro, a tráfico de arma, fica preservada. Então, eu acho que nós temos que ter uma postura muito concreta, no limite, usar a força e a inteligência e não a guerra, combater essa política de guerra, em que leva a população a um desespero. Ora, a população é vítima das quadrilhas da milícia e do crime organizado, ora, a população é vítima da polícia. Ela fica numa encruzilhada e coloca a população diante de uma tragédia. Os matáveis viram apoiadores dos matadores, que querem transformar a segurança pública em moeda eleitoral. Isso é uma vergonha. Esses governadores que fazem aquela palhaçada de reunião no Rio de Janeiro para selar o pacto pelo sangue, pela morte, isso é um desastre. Nós temos que livrar o país dessa turma. Isso é um escárnio perante a população brasileira. Me desculpe a contundência da minha indignação. Eu concordo plenamente, porque essa, por exemplo, com relação aos advogados, é inconstitucional e, mais do que isso, é um assinte aos interesses do Brasil enquanto território nacional. Você querer trazer ali autonomia para que os estados resolvam a questão da segurança pública. E o que é pior, não aceitar, não é, a PEC da segurança pública, porque nenhum deles mostrou ali nem, né, explicar por que são críticos, mas nem tocam no assunto, e colocam como se o problema do Brasil fosse responsabilidade do governo federal, um fracasso da segurança pública.
É bom deixar Mundial claro, perigoso André, isso, né? que os governadores são tutelados pelas polícias. Você não tem secretário de Exato. segurança nos estados forte. E eu digo isso, inclusive, criticando as políticas de segurança pública dos governadores do PT, como no caso da Bahia, como no caso do Ceará. Tem que ter autoridade de segurança pública com força, com legitimidade, para o poder político comandar a segurança pública. É mais ou menos como você coloca no plano nacional. Tem que ter um Ministério da Segurança Pública de maneira vertical para orientar o sistema único de segurança pública. Perícia independente. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A perícia lá é da polícia. Você tem que ter uma perícia autônoma, ouvidorias autônomas. Eu acho que o governo devia lançar imediatamente um pacto pela vida. Esse pacto pela vida incluiria abrir um diálogo com a população dos territórios ocupados, das áreas controladas, de como atuar com a presença do Estado. Eu acho que isso é fundamental nesse momento da crise. A direita, a extrema-direita, está desesperada à procura de candidato e de bandeira. Nós não podemos menosprezá-lo, mas nós temos que ficar atento. Eu acho que o governo Lula está indo bem, politicamente está tendo um bom desempenho na COP30. O discurso do presidente Lula foi um discurso muito bom, um discurso de estadista, as iniciativas, inclusive, concretas que o governo está apresentando. A presença do Lula na reunião da CELAC na Colômbia é uma demonstração da importância de denunciar o imperialismo que ameaça a Venezuela e a Colômbia. Eu acho que o governo está caminhando sem ficar à mercê desse centrão fisiológico que só pensa em orçamento, em emendas impositivas e emendas PIX. Exatamente, Zé, e isso só faz a gente lembrar, né? Essa semana eu fiquei tão tocada também com a morte do Lula Borges, né? E nos lembrarmos enquanto América do Sul, né? Nos lembrarmos enquanto um continente que não pode sofrer esses ataques por parte de Trump, e a América Latina como um todo, né? Que é um absurdo tão atroz e um retrocesso para as relações entre esses países e impor esse olhar nessa doutrina Monroe do século XXI perante a América Latina é muito complicado. Mas o Brasil sempre defendeu, Andréia, do ponto de vista da política e da geopolítica, a América Latina como um continente de paz. E sempre foi um continente de paz. Ele deixa de ser um continente de paz quando vem provocações do imperialismo. Isso aconteceu na década de 60 com os golpes militares. Aí tentaram fazer isso com o governo do Bolsonaro, para criar um conflito com a Venezuela, e agora o imperialismo americano quer viabilizar a América Latina como quintal dos Estados Unidos, nessa fase de declínio do imperialismo americano sob a batuta de Trump. Como se nós fôssemos os responsáveis, ou pior, né? Como se nós fôssemos a solução para eles, né? Enfim, sempre vai sobrar para a gente. E essa forma vira-latista, como esses governadores. E aí tem uma atuação muito séria, viu, Zé? Tem a atuação do Steve Bannon, né, de criar esse caos interno. Quando você fala, olha, nós não queremos aqui, nós vivemos uma guerra, porque foram alguns apitos de cachorro que o Cláudio Castro soltou, né? Eu não tenho condição. Se você não tem condição, você renuncia. Aí depois ele voltou atrás, né? O Rio de Janeiro está sitiado, quer dizer, foi usar várias. São apitos de cachorro, geram medo, e infelizmente, nesses últimos 40 anos, os governos de Estado têm usado o medo como uma forma de eleger, né, a pior política de segurança pública também, né, Zé? Claro, o Rio de Janeiro é o péssimo exemplo do fracasso de política de segurança pública. E as experiências adotadas de GLO, de área de controle no Morro do Alemão, as bases de controle lá, a influência do Haiti na experiência do Morro do Alemão, isso tudo mostrou um fracasso. Eu acho, André, que nós temos que reelaborar uma proposta alternativa clara, contundente de segurança pública. Eu acho fundamental a esquerda tratar o tema. A gente tem que combater o populismo penal, mas também não ficar na defensiva, na espécie de vitimização. É o sistema. Nós temos que ter medidas concretas para enfrentar o problema.
E é possível ter essas medidas concretas, no meu modo de entender. Agora, é necessário que a gente recupere o papel do Estado, o papel do poder público, que no modelo neoliberal eles tentam esvaziar o papel do Estado, com privatização, com concessão, inclusive com essa falácia da reforma administrativa. Que impede, por exemplo, Zé, a presença do Estado nas comunidades do Rio de Janeiro, não só para fazer chacina, mas criar políticas públicas, criar políticas de Estado, para que você tenha ali uma estrutura que traga desenvolvimento, bem-estar. Teve uma fala absurda do Mamãe Falei, que responsabilizou as mães que saem das comunidades para cuidar das filhas, das mães da Zona Sul, de que elas erraram. E isso é um problema. Essas figuras execráveis não entendem de nada. O que eles querem é o caos, é o desastre. E olhem bem, quando eles tiram o Estado da fiscalização, do controle, da produção de políticas públicas, nas brechas da desregulamentação entre o crime organizado. Olha o caso das bebidas com metanol. Olha o caso dos postos de gasolina com adulteração de gasolina e de etanol. Olha o que acontece com as fintechs. Olha o que acontece com as bets. Quer dizer, eles afrouxam o papel do Estado e nas brechas entra o crime organizado, que tem um grau de expertise, de inteligência e de recurso muito grande. Por isso que você tem que enfrentar por cima e por baixo, combater a lavagem de dinheiro, ter informações na área de inteligência, e, ao mesmo tempo, você não pode ter uma segurança pública, né, se não for de maneira transversal, isto é, segurança pública, mas ter política de saúde, de educação, de lazer, de cultura, de entretenimento. Você tem que ter a presença civil do Estado nessas áreas. E, definitivamente, desmilitarizar a segurança pública. Segurança pública não é guerra. Eu não estou propondo extinguir a PM. Não, a PM é importante como força de pronto emprego e de dissuasão focalizada. Agora, o que você não pode é ter uma concepção de inimigo, de guerra, de matar, de atirar. Isso eu acho que nós podemos fazer um projeto de segurança pública, inclusive pensando já no programa do governo Lula para 2026 e no próximo período do seu governo. E enfrentar, né? Porque a esquerda sempre é cobrada por não enfrentar essa questão da segurança pública. Né? Eu queria trazer, Zé, vamos trazer agora uma questão econômica que é fundamental. Primeiro, teve um comentário aqui pedindo não a reforma administrativa, e já vou fazer, então, puxando aqui, que é um outro ponto fundamental, que é a taxa Selic. Então, são duas questões. Enquanto a gente discute isso, e o apito de cachorro é esse, para a gente não discutir as questões importantes, não que não seja importante a segurança pública, mas que traga ali coisas importantes para o governo e para o povo brasileiro, a Gleisi dispara contra o Galípolo como uma resposta, né, à Selic, que ainda está em 15%, e ela diz, prejudica o Brasil. E prejudica e muito, né, Zé? E a reforma administrativa muito. Né? Andréia, eu concordo com a Gleisi. Olha bem, o Brasil vai gastar com juros da dívida pública, com essa taxa que se manteve em 15%, em torno de 1 trilhão na gestão dos títulos da dívida pública em 2026, 1 trilhão. Quando a direita e a mídia conservadora, monopolista, fala em rigor fiscal, em ajuste e desperdício, é para tirar dinheiro da saúde, da educação, do salário mínimo, do BPC, dos investimentos em segurança pública, dos investimentos na defesa da natureza, em investimento na defesa da criação de um processo de crescimento econômico. Portanto, o que eles querem é favorecer a especulação financeira. E eu fui contra, quando foi aprovada essa história de Banco Central independente. O Banco Central é independente do povo, porque ele é dependente do sistema financeiro. A pesquisa que eles consultam para manter os juros em tal patamar é feito por uma chamada pesquisa Focus, que envolve os formadores de opinião do sistema financeiro. Isso é jogo de carta marcada. E eu acho que o nosso governo, ao colocar o Galípolo lá, o problema não é a pessoa do Galípolo, o problema é o sistema. É quem decide, quem é consultado. Quer dizer, por que o Banco Central não consulta outras entidades que representam a sociedade? São os formadores de opinião, são os analistas de mercado.
são aqueles que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo, que só pensa no lucro, no capital. E eu acho que, para mim, é um problema isso aí. Eu acho que o nosso governo enfrenta alguns desafios. O desafio da reforma da segurança pública, que eu já falei, o desafio de mudar a orientação das Forças Armadas para ter uma política nacional de defesa, o desafio de um sistema tributário justo. Nós não temos, é um escândalo o que acontece com o sistema tributário, melhorou um pouquinho com a isenção, o desafio de uma reforma política institucional, Andréia, do jeito que está esse Congresso, com essa maioria do centrão e da extrema-direita, é crise por cima de crise, porque você tem o voto uninominal, o peso do eleitor para cada estado muda de acordo com o tamanho do estado, não é um eleitor, um voto, e você tem emendas de execução automática via Pix. Isso é um escândalo. Não é só o problema da corrupção, é o problema da falta de foco, é o problema do desperdício, é o problema da falta de controle. Olha o que acontece aí com os casos que estão sendo denunciados aqui em São Paulo, em Sorocaba, outros em Santa Catarina, outros da Bahia. É exatamente porque não há como ter execução transparente. As emendas individuais impedem isso porque pulveriza o orçamento. E eu acho que a política brasileira tem que enfrentar esses desafios, no meu entendimento, ao lado da questão da soberania nacional e de temas que mexem com a vida do povo, como a jornada, quanto à jornada 6x1, a importância da isenção do imposto de renda, a questão, por exemplo, do financiamento para a agricultura familiar. André, eu estive esse fim de semana em Uberlândia e Uberaba e assisti coisas lá muito interessantes, dos primeiros institutos federais de tecnologia que funcionam no Uberaba, uma excelência. Eu estive nas áreas de assentamento dos trabalhadores rurais do MST, com a produção agrícola orgânica. E nós temos que valorizar essas belas iniciativas que geram uma alternativa popular, democrática e justa para o povo brasileiro. Muito bem, Zé. Olha, eu gostei da fala do Dunic. Excelente, Zé. Banqueiro nem deveria existir. Eu achei isso ótimo. Né? Já começa por aí, né? Até a fanbase do banqueiro, né? Pois é, gente, é bem complicado. Bete banqueiros e bilionários, né? Bete banqueiros e bilionários. Porque a visão de mundo desses caras, né? Aliás, a visão de Brasil não duraria. Zé, eles quebrariam, acho que eles quebrariam o Brasil em 2 gestões, porque de um neoliberalismo. Eles não quebram os interesses deles. A acumulação eles quebrariam o Brasil, os interesses dele não. Eles quebram o Brasil em nome deles, né? A ideia é essa, não tem menor ética em pensar a unidade territorial, em pensar no desenvolvimento, essa relação mesmo, né, dos cortes de gastos, né, que veio no golpe contra a Dilma, virou a moeda de troca. Tarcísio toda hora fala sobre isso. Ele fala que é o modelo Milei. E é um caos. A que custo, né? E essa austeridade fiscal protege o capital especulativo e deteriora as condições de investimento na área social. Eu acho que nós devíamos rever o arcabouço fiscal, a meta de inflação e o arcabouço fiscal no próximo período do governo Lula, porque você não pode estabelecer limitação para programas sociais. Tem certos programas que diz respeito às condições de vida melhor para a população. Então, você tem que tirar essas políticas públicas do teto de gastos. Porque se a gente mantém o limite imposto autoritariamente, ou pelo convencimento, ou pela a disputa ideológica, você cria uma dificuldade, naturaliza a barbárie. E os tecnocratas, André, eles produzem soluções mágicas que não têm viabilidade nenhuma. Nenhuma. E a grande mídia monopolista são os guardiões do simulacro. Eles simulam uma verdade que não existe. Aí você vai ver a vida das pessoas, a vida como ela é,
a precarização do trabalho precário, uberizado, a jornada de trabalho, eles trabalham sem uma perspectiva de futuro. Eu acho, André, que a esquerda tem que ter uma pauta de transformação do país. Nós não podemos ficar amarrado a essa lógica do modelo neoliberal, do modelo imperialista. Nós temos que romper com isso num projeto de transformação que envolve a manifestação popular, né? Envolve mobilizar a população. E romper mesmo com essa política absurda, porque a gente tenta só, né, ajustar o modelo, né, que nós pensamos enquanto um modelo importante de governo dentro de uma lógica neoliberal que, enfim, ela acaba. Vídeo que tá... Zé, você viu um vídeo, é um vídeo de um condomínio em São Paulo, um condomínio de prédio classe média. A água é turva, turva. E os caras... Eu vi esse vídeo, eu vi. Pois é, chegou na classe média. Esse é o ponto. Agora está chegando na classe média. E aí, a crise enfim, hidráulica de São Paulo está chegando na classe média. E ninguém fala que privatizaram a Sabesp. Deixaram de investir nos centros de acumulação de água. Esse é o problema. Porque na hora que você privatiza o ar, a água, você privatiza a saúde, a educação, as escolas, você submete à lógica do lucro, do capital, e aí a vida fica secundarizada. Tá certo? Olha o que acontece na área de segurança com a segurança privada. Olha o que acontece com a maneira como a extrema-direita administra a segurança pública. Então, é uma maneira privatista. A mão invisível do mercado mata. E está matando as pessoas. Seja com intoxicação, seja através de uma segurança pública de guerra, né? Onde você não investiga, você não tem... Porque aí entra a questão da reforma administrativa, né, Zé? Isso aqui ficaria até para uma outra conversa. Mas, né, você não tem funcionário público, você não tem investimento, o município ou o Estado não pensa, não é, em gerir os seus, enfim, né, a sua responsabilidade efetiva. Eles não fazem isso. O que aconteceu em Porto Alegre com a enchente é um exemplo da falta que faz o dinheiro para investimento público, né? Só isso. Claro. Né? Por exemplo, como é que nós vamos enfrentar a catástrofe climática se não há investimento? Como é que nós vamos enfrentar a crise da segurança pública sem investimento? Como é que nós vamos enfrentar a crise da saúde, da educação, sem investimento? Então, nós temos que recuperar o papel público do Estado. Agora, hoje, quando eles falam Estado, eles não tocam nos super salários, das oligarquias do serviço público, que estão lá no topo. Não, eles não falam isso aí. Essas instituições servem para criminalizar a política, né? E agora a política, produto da soberania popular, produto do voto, foi, vamos dizer assim, requisitada, foi capturada pelo negacionismo, pelo fascismo, que está gerando esse espetáculo deprimente do medo, do ódio, da violência, da vingança, da barbárie. Olha, e eles aprovam esses projetos bárbaros. Olha o que fizeram agora na Câmara com esse projeto para dificultar mais ainda a interrupção da gravidez com crianças estupradas, com crianças violentadas. Olha uma loucura, crianças. Então, essa direita não tem limite, André. Essa direita coloca em risco a civilização, porque eles são da barbárie. Eles usam esses corpos, eles usam esses corpos, porque quando é a criança que foi violentada, às vezes, em muitos casos, pelos parentes, eles aprovam a vida. Agora, quando tem 14 anos e não tem a presença do Estado, e eles estão ali vítimas de um processo, porque nesse momento você é vítima da condição também que você se encontra ali enquanto, não é, a falta do Estado em educação, saúde, habitação e etc., tem que matar. Então, é uso, é só uso. São corpos que são usáveis, né? Principalmente da juventude negra, pobre, que mora nas periferias das comunidades. É isso. Porque eles não têm mais possibilidade de incluir essa população no mercado. Mesmo com a uberização e a terceirização, não tem oportunidade para todo mundo. A população vai para o desespero e se relaciona com milícia, com crime organizado, com quadrilha e com tráfico de droga. E aí eles fazem a chacina.
para se livrar dessa população, desses corpos, como muito bem você colocou. Perfeito. Zé, eu ficaria aqui mais um tempão, mas eu sei que você tem um compromisso muito importante. Deixa aqui o nosso abraço para todos que estiverem ali na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua participação. A Reginalíssima falando aqui, olha, né, parlamento devolva orçamento para o executivo, abaixo orçamento secreto, que é outro ponto, mas fica para uma próxima conversa. Beijo para você, Zé. E Valeu, André, muito obrigado. Eu estou indo agora para a Assembleia Legislativa abraçar o meu amigo Paulo Frateschi, abraçar os seus amigos do PT, os seus familiares, num dia de muita dor. Um grande abraço, Andréia, para a comunidade do 247. Eu agradeço e deixo a nossa solidariedade também. Valeu, Zé.